isso aí, pessoal. Muito boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo. Quarta-feira, dia 16 de agosto, você está aqui no Bunker e tenho boas notícias hoje, que são o seguinte: o Brasil tem solução, né? Eu sei que está muita gente desanimada, muita gente está aí, nossa, perdemos a eleição e não sei o que e tal, e CPMI não está dando certo, não sei o que. E olha, calma, calma. É bom, às vezes, a gente ver os erros que nós cometemos para a gente poder corrigir eles no futuro. A vida não acabou. A vida não acabou. Tudo tem solução. Tudo vai continuar. Nada acabou. Não é o fim. Né? As coisas estão ruins. Às vezes a gente desabafa. Sim, mas é necessário para a gente poder reconhecer o que aconteceu, melhorar e seguir em frente. E é o que a gente vai fazer. É o que a gente vai fazer. Não acabou o mundo, não. Não acabou a vida, não. Tá tudo caminhando, tá tudo caminhando. A gente reconhece os erros e segue em frente, tá certo? Vamos bater um papo hoje, porque eu vi algumas coisas tão absurdas, que eu sinceramente acho que eu sinceramente acho que tem muita gente aí perdendo a noção do que tá falando, sobretudo o seu Alexandre de Moraes, né? E falo muito sério aqui, tá? Eu acho que às vezes ele realmente perdeu a noção. A gente vai conversar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui na tela algumas notícias que são, de um lado, são mais para ser engraçadas do que outra coisa, né? Olha aí, tô botando pra gente comentar isso daqui. Deixa eu só acertar a câmera aqui rapidinho. Mas isso daqui precisa ser visto com uma certa urgência. Porque não é possível que a gente veja essas coisas acontecendo e não comente, né? TCU aprova medidas de Bolsonaro para reduzir falta de diesel, entenda, né? O Tribunal de Contas da União concluiu e aprovou uma das medidas adotadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar o desabastecimento de óleo diesel em 2002 no Brasil, por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que provocou um desarranjo no mercado internacional. Na época, o governo aprovou uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que aumentou em 10% a mistura de biodiesel ao óleo diesel. O Ministério de Minas e Energia afirmou que a decisão visava proteger os interesses do consumidor quanto ao preço, a qualidade e a oferta dos produtos. Na decisão do Tribunal de Contas, tomada no último dia 9 e publicada nesta terça-feira 15, o ministro Augusto Nardes afirma que o governo federal reagiu de maneira ágil frente à crise, especialmente por meio das ações do Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional do Petróleo e da Agência Nacional do Petróleo, que colaboraram eficazmente para mitigar o risco de escassez do diesel. A abertura do TCU concluiu que em 2002 o governo federal, a auditoria do TCU concluiu que em 2022 o governo federal agiu prontamente diante da crise, em especial a partir de movimentações do Ministério de Minas e Energia e da ANP, que atuaram efetivamente na mitigação ao risco de abastecimento do diesel. Diante disso, haverá apenas continuidade do acompanhamento em 23, explicou Nardes, né? Então, vamos lá, né? No começo deste ano, o governo Lula aprovou um aumento de 12% na mistura em abril e de 13% no ano que vem. Então, vamos falar o seguinte, né? Vamos falar o que tem que ser dito aqui, porque a gente tem que entender algumas coisas muito sérias que estão acontecendo, né? Não dá pra gente ver essas coisas e fazer de conta que não está acontecendo. O pessoal chega lá, desce a lenha no Bolsonaro. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro é do mal, pior que o pica-pau, não sei o quê. Tá bom. Beleza. Agora você fala pra eles, prova. Não tem prova nenhuma. Mas há joias, não sei o que. Olha, já teve escândalo de leite condensado, já teve escândalo de cheque, já teve escândalo disso, daquilo, nada foi provado. Né? Na luta contra o presidente Bolsonaro, o PT se mostra ineficaz. Na acusação criminal para destruir a reputação dele, ineficaz. E pior, não consegue apagar as manchas do que fez com o Brasil em mensalão, em petrolão, em Lava Jato, cara, essas coisas não são apagadas. E não são só eles, não. Tem todo aquele pessoal
máfia dos sanguessugas, anões do orçamento, isso aqui é uma porrada de coisa ali que, se eu fosse falar a quantidade de casos, de páginas criminais que já foram ocupados pela turma da esquerda, não está escrito no parquinho, não está escrito em jornal nenhum, né? Olha, é uma vida de escândalos, é uma vida de sujeiras e mais sujeiras, e ninguém é obrigado a acreditar nesse pessoal. Agora, na hora de fazer a coisa certa, tem que voltar lá atrás e reconhecer que o Bolsonaro estava certo. Essa é a crítica mínima. Isso para não dizer que as políticas de abastecimento, né, das minas de energia e etc. do governo Lula conduziram para começar o estado de Minas Gerais, que é um dos principais abastecedores das prateleiras de supermercado do país, a ficar sem diesel, né? Já começou a faltar diesel, já começou a ter problema com gasolina, já subiu o diesel e gasolina, o amor venceu, mas não gosta de caminhoneiro. Essa que é a verdade, né? O amor venceu, mas não é fã de caminhoneiro. E caminhoneiro é aquilo que o Brasil inteiro é fã, porque o Brasil inteiro precisa do trabalho desses profissionais da rodagem que levam e trazem mercadorias pelo país afora. Sem caminhoneiro, o Brasil para. Essa é a frase comum dos caminhões. Sem caminhão, o Brasil para. E se os caminhoneiros resolverem parar o Brasil está na mão do transporte. Acabou. Não há solução via Estado para esse tipo de coisa. Não há opção. A esquerda não pode criar o movimento dos caminhoneiros companheiros. Os companheiros da estrada, companheiro. Não vai existir isso. Não vai existir. Você não pode botar um cara para rodar 5, 10 mil, 20, 30 mil quilômetros Brasil afora, largar a família, etc., em prol do comunismo, né? Em prol do Foro de São Paulo. Esse tipo de coisa não vai acontecer. Esse tipo de coisa não vai acontecer. Se quiserem tentar, pode tentar, mas não vai acontecer, né? E aí volta o cão arrependido, né? Quer dizer, você vê que as ideias desse pessoal, vamos fazer aqui então o socialismo. O que é o socialismo? É o trajeto do capitalismo até o comunismo, né? Se chama socialismo. É o jeito de você transformar um lugar capitalista num lugar comunista. Você vai fazendo o processo socialista para que ele se torne comunista no final. Então quer dizer, mas para isso acontecer você tem que acabar com a propriedade privada, para isso acontecer você tem que acabar com isso e aquilo. Não vai acabar. Não vai acabar. Não existe, né? Não tem nenhuma proposta, né, nesse sentido para que esse tipo de coisa seja... assim, os caminhoneiros são o limite no transporte. Você não consegue chegar ali e falar assim, vou substituir o transporte das mercadorias por outra coisa. Não tem. Não tem, acabou, fim de papo. O que acontece pode acontecer ainda dentro do próprio capitalismo, que é, por exemplo, o que o presidente Bolsonaro fez, né? Mexeu na infraestrutura do país de maneira fantástica, de maneira que o Tarcísio virou vitrine do governo dele, na época ministro da infraestrutura, e depois foi eleito para governar São Paulo, né? Então, você vê todas essas coisas acontecendo, né? E você fala, olha, não tem jeito, cara, não tem jeito. Vocês perderam essa briga. A esquerda perdeu essa briga. Agora, na hora de fazer alguma coisa, é obrigado a voltar atrás e admitir que o presidente Bolsonaro estava de fato com a razão, né? E que, não só isso, como que a maneira como ele estava tocando o Brasil é a maneira mais séria. É a maneira mais séria. É a melhor maneira. A melhor maneira, tem que voltar atrás e falar, não, porque o governo Lula fez acontecer. O governo Lula fez acontecer aonde? Aonde que o Lula fez acontecer? O Lula fez uma tremenda besteira, teve que voltar atrás e adotar a medida do Bolsonaro se não quiser afundar. Isso porque já tá, o Titanic do Lula já acertou o iglu. Agora agora é afundar. Agora, esta matéria que a gente vai falar nesse momento é a coisa principal. Porque eu acho, assim, o fim da picada. Você que está do outro lado, a gente vai falar agora do fim da picada. Olha isto aqui. Olha isto aqui, o fim da picada, né? Houve lavagem cerebral para desacreditar instituições, diz Moraes, né? Prêmio Óleo de Peroba para o Moraes. Que saudade da Hebe Camargo, né? O presidente do TSE... Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro Alexandre de Moraes afirmou que houve lavagem cerebral em parte da população para desacreditar instituições e democracia. Que moral o senhor Moraes tem para falar isso? Mas vamos lá, aspas para o Moraes. Estamos vendo um populismo baseado na ideologia de extrema-direita. Um populismo que, de forma inteligente, passou a atacar a democracia internamente. A partir de toda uma construção nas redes sociais, houve uma lavagem cerebral para desacreditar instituições, para desacreditar a democracia. O ministro participa nesta quarta-feira, 16 de agosto, da abertura do seminário Democracia Defensiva, a experiência da Alemanha e do Brasil, promovido pela Corte Eleitoral em parceria com a Embaixada Alemã. Moraes voltou a falar de ataques extremistas à democracia brasileira, sem se referir diretamente ao 8 de janeiro. O ministro destacou a atuação do Poder Judiciário como defensor da Constituição e destacou o trabalho da Corte Eleitoral nas eleições. O Brasil tem mostrado nos últimos anos que a Constituição acertou ao fortalecer as instituições e acertou em apostar no fortalecimento do Poder Judiciário como verdadeiro defensor da Constituição. Isso ficou demonstrado nas eleições de 22. Ficou, né? Ficou sim. Eu acho que ficou, mas não é bem o que você está pensando. A declaração do presidente do tribunal complementa o discurso realizado na terça-feira sobre o tema. Na ocasião, Moraes afirmou que o TSE, Ministério Público e o STF precisaram inovar para combater as ameaças à democracia. Pois é. Olha que interessante, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui, porque a gente precisa desfazer essa confusão com a máxima urgência, tá? Como assim? Moraes é defensor da democracia? Moraes é defensor da democracia? Moraes foi um cara que fez um discurso no Supremo Tribunal Federal, ali em 2019, lá para março de 2019, na defesa, quando foi se apresentar o pessoal da defesa do Eduardo Paes na Lava Jato. E o que aconteceu? O antagonista tinha publicado dias antes uma matéria de um procurador da Justiça Federal ali, que disse, o procurador adiantou que o Supremo Tribunal Federal iria dar um golpe. Né? Foi isso que o procurador falou, tá? O que o procurador falou? Que o Supremo Tribunal Federal iria dar um golpe, e que golpe seria esse? Ia transferir as investigações da Justiça Federal, que incluíam crimes da máxima complexidade, transnacionais, lavagem de dinheiro, não sei o que e tal, para simples crimes eleitorais, e que ia jogar esses crimes para os tribunais regionais eleitorais. Ou seja, não ia ter punição para corrupto. Ia ser só crime de, fulano falhou na campanha ali, fulano falhou na campanha lá. Aí, ele falou isso daí. A defesa do Paes, acho que era Pedro Paulo, não tenho certeza, agora o outro era Pedro Paulo, era o menino do Eduardo Paes aí. Chegou, o menino de recado do Eduardo Paes. Ele chegou lá, a defesa dele chegou lá, apresentou esse artigo, o advogado foi lá e falou, caríssimos, digníssimos, endeusados ministros do Supremo, olha o que esse cara tá falando, um procurador, está falando isso, cara, meu Deus, que terrível, cara, minhas lágrimas estão crocodilais aqui. E o Toffoli, como presidente da corte, ficou bravinho, ele não tinha tomado conhecimento da matéria do antagonista alguns dias antes, acho que foi 2 dias antes, eu vou trazer para vocês esse negócio. Ele tomou conhecimento, olhou, falou assim, olha só, então ele está falando isso? Quem é este procurador, cara? Uau, cara, quem é este procurador? Eu, poderoso Toffoli, aqui determino. No dia seguinte ele abre a sessão da corte, salvo engano, não sei se foi no dia 14 ou dia 19, acho que foi no dia 19 de março, ele abre a sessão da corte dizendo assim, porque tem ânimos difamantes, ânimos caluniantes, ânimos injuriantes, e nós vamos então criar um inquérito das fake news, o inquérito 4781. E aí, totalmente fora das regras, sem sorteio, sem nada, foi lá e colocou a partir de uma portaria, acho que foi a portaria 69 do Supremo, se eu não me engano, determinou que o cara escolhido a dedo era o Moraes. Esse é o defensor da democracia.
Esse aí é o defensor da democracia. Esse é o cara que quer a crença nas instituições. E sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o que garante de verdade a justiça no país? Um negócio chamado Código Processual Penal. É o código que diz como que os processos devem tramitar dentro da justiça para que haja justiça. Para que a justiça aconteça. Ele simplesmente acabou. Ele acabou com isso. Ele acabou com isso. Ele pegou o negócio e ainda fez um discurso lá. Não, deixa comigo que nós é bom, nós faz. É isso aí. Esse aí é o Moraes. Este é o grande defensor das instituições. Foi o primeiro a romper com as instituições. Moraes foi o primeiro a romper com as instituições. Ele acabou com a democracia no Brasil quando ele acabou com o Código Processual Penal. E, de fato, ele fez isso. Agora, não, nós tivemos que inovar. O que é inovar? Romper com os limites. Houve lavagem cerebral. Então, quer dizer que o fato das pessoas... Olha, esse inquérito foi tão absurdo que a imprensa começou a cobrar. Teve partido político até de esquerda que foi para cima deles. Falou, escuta o que vocês estão fazendo. Né? Quando o pessoal começou a cobrar eles, na ânsia de mostrar alguma coisa, pegaram um advogado inocente que tinham criado um fake para falar mal do cara na internet, para cometer crimes no nome do cara na internet, e foram prender o coitado do advogado, que não tinha nada a ver com a história. Eu lembro até hoje disso, que na época eu estava olhando as coisas. O coitado do cara não tinha nada a ver com a história. Foi lá numa rádio, depois ainda criticou o Moraes, ainda criticou a ação da Polícia Federal. Falou, olha, eles tinham tudo nas mãos. O cara teve busca e apreensão na casa dele, a cara dele foi parar nos jornais. Pô, cara, a PF podia ter apurado os IPs que fizeram as ameaças, isso aqui, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E o cara, alguém pediu desculpa pro cara, olha, desculpa, seu advogado. E o pior de tudo, hein? O cara que fez isso não estava contra o Supremo, ele aprovava tudo que o Supremo fazia, tá? Era um cara a favor, era um cara defensor do Supremo, era um cara defensor dessa turma. Coitado. Ó, entrou de gaiato no navio. Oh, entrou por engano. Entrou pelo cano, nego. Essa que é a verdade. Entrou pelo cano, entrou por engano. Aí, ó, agora vem falar pra mim. O Moraes não fala que houve lavagem cerebral. Então, só se foi o seguinte, ó. Eu acho que houve lavagem cerebral, foi de dinheiro, né? Não foi cerebral. Olha, o sujeito chega e quer convencer a gente de que as instituições estão funcionando bem, depois de ter feito tudo o que fez... Depois de ter uma série de juristas renomados, com os quais ele não conseguiria debater por 10 minutos. Colocar ali os caras, 10 não, 5, 2. Chegar ali, escreveram um livro, o Inquérito do Fim do Mundo. Escreveram um livro, registraram, isso vai ficar para a história. E falar que extrema-direita, que extremismo? Onde se viu extremismo? Tem alguém da direita aí que vai matar alguém? Não, não tem. Tentaram provar isso e não conseguiram. Até hoje. Tem alguém falando assim, olha, não aceita a opinião da esquerda e, portanto, eles devem sucumbir. Alguém falou isso? Não, não falou. Não falou. Cadê o extremismo? Agora, mandar os outros pra cadeia, aí sim. Aí você é que é o extremista. Essa turma é que é extremista. Que eu saiba, é nos países onde tem as piores ditaduras que se pode imaginar, que o Supremo age como está agindo aí. Vai lá ver na Venezuela se o Maduro perde um processo. Deve ser santo, né? Maduro deve ser santificado, não deve não? O que será que deve acontecer? Nas piores ditaduras que acontecem hoje no planeta, o Brasil está aderindo. E o pior, a crítica não é nacional. O sujeito foi criticado por o pessoal da Alemanha. Teve uma figura lá da Alemanha, que eu esqueci o nome dela agora, uma mulher importante, eu não lembro se era deputado, o que ela é, pegou e chamou, estava junto com ele na sala, falou que o cara é bandido. O cara foi estrela do New York Times, falando que no jornal dos Estados Unidos, falando que ele que ele exagerou e que o Brasil tinha gente sendo presa por causa dele. O cara é conhecido internacionalmente.
Inclusive, tem uma série de pessoas alegando aí que o cara violou direitos humanos, etc. Agora, vai ser... Agora, quer dizer que o pessoal da direita é que está cometendo crimes. E o pior, os inquéritos estão aí desde 2019, não sei o que lá, busca e apreensão, e transforma inquérito em 4828, e transforma não sei o que lá. Nada se prova. O Alan tá lá, jornalista, tá lá nos Estados Unidos, lá, praticamente refugiado. Oswaldo Eustáquio tá fora do país, uma cadeira de rodas. O Frutuoso foi pego no aeroporto sem saber por quê. Sem saber por quê. Ó, tem uma ordem para prender o senhor. Qual que é o problema? Não sei. Teve um comediante, um humorista, que ele deu uma entrevista para mim num podcast. Ele falou alguma coisa, nem lembro o que foi que ele falou. Pronto, no dia seguinte a PF estava na casa dele. A Gestapo estava na casa dele. Esse pessoal vem falar de democracia? Vocês não têm moral nenhuma para falar de democracia. Nenhuma. Nenhuma. Tá? E, bom, vamos seguindo aqui, porque esse tipo de coisa... Houve lavagem cerebral. O que houve lavagem cerebral? O quê? Toma vergonha na cara. O que é isso? Eu fico olhando essas coisas aqui, eu nem acredito às vezes, sabe? Eu falo, pô, pelo amor de Deus. Né? Agora, vamos, falando nisso, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, de pato para ganso. Né? Olha, tem coisas que a gente tem que falar, porque não é possível, cara. Eu queria não me enervar, queria não ficar bravo às vezes, eu queria, sabe, ver as coisas com mais tranquilidade, mas tem gente presa inocente, a gente vai se lembrar desses momentos daqui muitos anos, quando tudo isso daqui passar, porque vai passar. Não existe império que não caia. Não existe império que se perpetue. Esse pessoal tá achando que, não, vamos ficar, não sei o que, vamos se manter. Não vai. Cedo ou tarde tu cai, nego. Tu cai. Cedo ou tarde você cai. Agora ali, né? Tem até uma canção, tem uma música tem uma música country americana, né? Que fala God's gonna cut you down. Né? Ele fala, cedo ou tarde Deus faz você cair. Né? Então tá aqui, ó. Deixa eu falar sobre essa daqui porque é importante, né? As riquezas do agronegócio que o MST tenta esconder, né? Então, uma rápida pincelada nesse tema aqui, tá? Na terça-feira, 15, Stedley tentou desacreditar a importância do agronegócio na CPI do MST. O setor, entretanto, mantém o emprego de 27% dos trabalhadores do Brasil, de acordo com um levantamento recente da Universidade de São Paulo. Um militante acusa o agronegócio de não gerar desenvolvimento para o país por se limitar a commodities. Contudo, o trabalho da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e as regiões onde o agro ocupa papel de proeminência provam justamente o contrário. A Embrapa e o agronegócio. Né? Por meio de um sistema de parceria com produtores rurais, a Embrapa liderou uma das maiores revoluções verdes da história. Esse trabalho tornou as áreas de cerrado agricultáveis, expandindo a safra de alimentos, promovendo o povoamento e desenvolvimento. Quer dizer, houve sim desenvolvimento. Regiões que estavam ali largadas foram povoadas, foram civilizadas, teve urbanização, agora tem gente trabalhando ali, o lugar se desenvolveu sim, diferente do que o Stedley diz, né? No Mato Grosso, por exemplo, o carro-chefe é o agronegócio. Famílias de pequenos agricultores migraram para o estado em busca de prosperidade e se tornaram grandes produtores. Em 40 anos houve um salto transformando a agropecuária mato-grossense em um dos pilares para a segurança alimentar do planeta. Não desenvolveu só o lugar ali dentro do Mato Grosso. Né? Ela é útil para o planeta de forma geral. Né? Agora, pergunta se o MST fez isso. Eu acho que já é nonsense quando você pega um líder de invasão de terras, né? Desculpa, o chefe de quadrilha, que é isso, é assim que eu vejo. Eu, Ricardo, vejo assim, tá? Porque você tem um pessoal que tá mandando enrolar o colchão na mulher lá e botar fogo. Tem
Tem o pessoal que tá mandando dar porrada na veinha lá, que até a criança dela ficou traumatizada. Tem o pessoal que tá dizendo em quem que o outro vota ou deixa de votar. Entre tantas outras queixas, crime, que vieram à tona aqui na CPI do MST, entre outras do passado recente. Desculpa, isso não é líder de não sei que liderança. Isso é chefe de quadrilha. É assim que tem que chamar. E não gostou, me processa, que eu vou adorar responder esse processo. Esse daqui eu vou com... Olha, esse daqui eu vou me deliciar, eu vou lambendo os beijos pra delegacia. Agora é o seguinte, isso daqui é uma coisa, vamos acrescentar mais informações nesse assunto aqui. Vamos acrescentar mais informações nesse assunto, porque ele precisa. A gente vai fazer isso aqui já já. Antes da gente concluir o negócio do MST, vamos só falar um pouquinho aqui da situação do seu Lula, que não está melhorando. A gente vai voltar nesse assunto do MST e vai voltar já já no assunto do Moraes, porque tem coisas para acrescentar aqui na fila, tá? Olha isso daqui. Né? Olha isso daqui. A gente tá falando aqui no bunker, tô eu aqui, você aí, e a gente tá conversando todos os dias. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos eles. Eu leio os chats depois da apresentação do programa, tá? O que você fala aqui é de suma importância. Lula loteia cargos em conselhos estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês, né? Aí, que legal, né? Quem queria o amor venceu e está pagando bem, né? Após desalojar bolsonaristas do Conselho de Itaipu, um dos mais cobiçados, e alojar ministros petistas, o governo passou a esconder a remuneração de conselheiros. Esconder a remuneração de conselheiros. Indicados ganham 34 mil para uma reunião por bimestre. Uma reunião a cada 2 meses, ganha 34 mil reais. Vai chegar lá, sentar na mesa, falar assim, não entendi, e ir embora. O governo Lula correu para substituir ao menos 52 membros de conselhos de administração em 14 principais empresas públicas. Já no primeiro semestre do ano, as funções rendem mais de 30 mil por participação em uma única reunião por mês, ou em alguns casos por bimestre. A petistas e ministros de Estado. Quer dizer, tanto o pessoal que já estava com ele, quanto o pessoal que ele está abraçando. 34 mil, companheiro, para você ir naquela reunião, mas é só uma vez a cada 2 meses. Você vai receber o ano inteiro tranquilo e fica tranquilo que você só vai 6 vezes num ano. Bom, companheiro, essa é por conta da casa. Toma uma canjibrina que o povo vai pagar ali. É isso. Agora, o que é importante nisso, né? O que é importante? Eu nem vou continuar a leitura disso daqui, porque isso daqui fala por si só, né? O que é que esta matéria aqui da imprensa revela? Essa matéria aqui revela que se trata de preocupação com manutenção do poder, né? O Lula, ele quer ter todo mundo, quer dizer, nós que manda, nós que tá, e ninguém vai falar nada, e vai ficar todo mundo quieto aí, e cala a boquinha, que eu te dou o papazinho aqui, e me apoia, que é gostoso. 34 mil por mês, e você vai a cada 2 meses, você vai numa reunião. É isso que a imprensa está falando, e não é mentira. Tá aí. Agora, por que tudo isso? Comprar todo mundo, por quê? Ó o 2024 vindo aí. Ó os prefeitos. Olha a loucura que está acontecendo. Me conta depois. Me conta. Tá chegando essas brincadeiras de morais, de apoio a ditaduras, de agir contra a igreja, sobretudo a igreja católica. Né? Eles atacam o tempo inteiro a católica e a evangélica. Mas olha lá o que o amiguinho dele, Daniel Ortega, está fazendo lá, perseguindo padres, perseguindo todo mundo dentro da igreja católica. Olha o que o pessoal está fazendo com a igreja evangélica em todos os lugares onde eles pisam, né? E vamos seguir. Tudo isso daqui é preocupação com 2024. Vamos comprar apoio, porque quanto mais compra apoio, mais o pessoal bate. E quanto mais o pessoal bate, mais ele dá dinheiro. Eu quero ver como que ele vai se sustentar. Por quê? Porque apoio popular já não tem. Está muito, muito fraco. O Lula está conseguindo repetir a trajetória da Dilma, né? A Dilma terminou o mandato dela ali sem apoio nenhum. Ela tinha aprovação de menos de 7%. De cada 10 pessoas
9 tinham certeza que não gostavam dela. Né? Esse era o lance que você... Esse era o cenário que você podia formar, né? Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o assunto do MST. Devo falar isso do Lula para fazer um gancho. Olha esse assunto do MST aqui. Né? Tá aqui, ó, botando na tela para você e para mim e para todo mundo. Olha que barato, né? Tá aqui, ó. Pronto, tá na tela. Deputado enquadra Stedley e aponta os possíveis crimes cometidos pelo MST. Na tarde de ontem, na CPI do MST, ouviu João Pedro Stedley, líder nacional do movimento, para que ele esclarecesse alguns fatos a respeito das invasões e seus acampamentos. O deputado Ricardo Salles, relator, abriu inquirição tentando extrair as informações do depoente. Em seguida, o deputado federal Kim Kataguiri, né, continuou a sabatina. A oitiva pegou fogo mesmo quando o deputado federal Rodolfo Nogueira, né, do Mato Grosso do Sul, fez uso da palavra. Vamos ver o que é que o Rodolfo Nogueira falou aqui. Vamos dar uma olhadinha no que é que o Rodolfo Nogueira falou aqui. Olha lá. O senhor não tem a mínima ideia. O senhor acabou de falar num podcast sobre várias penalidades e o senhor vem aqui falar nessa CPI que o senhor não tem a mínima ideia. Fale a verdade, seu João Pedro Stedley. O que vocês fazem com os membros que não pagam a caixinha? Responde. O que eu respondi no podcast. Cada assembleia tem autonomia para definir qual é a pena que vão dar. E eu não tenho conhecimento de penas em função porque as pessoas não contribuíram para resolver uma necessidade do acampamento. Em geral, isso eu acho que é até relativizado, porque as condições de cada acampado são muito diferentes. Relator, eu peço que conste no relatório que o depoente confessou aqui e no vídeo crime de extorsão por parte do MST contra seus membros. Quando ele relata que o membro é obrigado a depositar dinheiro na caixinha coletiva. Artigo 158 do Código Penal. Eu peço, relator, senhor Ricardo Salles, que o senhor conste no relatório esse crime. Outra coisa, senhor relator, eu peço também que o senhor conste no relatório o crime de constituição de milícia, quando o depoente afirma que criam leis que penalizam o povo, os membros lá, caso quebre o código de conduta dentro dos assentamentos. Isso é constituição de milícia, artigo 288-A do Código Penal. E peço ainda que conste no relatório o crime de associação criminosa, visto que há um modus operandi igual, idêntico em todos os acampamentos para cometer crime nas invasões Brasil afora e contra os membros do próprio MST. Muito bem, né? Parabéns aí pelo uso da palavra ao deputado e vamos dar uma olhada no que é que vai acontecer. Porque assim, eu, Ricardo, confesso que estou bastante desacreditado do sistema judiciário. Eu dei uma entrevista há poucos dias aqui, atendendo o convite do The Casa News, lá do Gesiel, e lá para o Gesiel falei e repito aqui, ok? Falei e repito aqui, eu, Ricardo, não estou acreditando no que vai acontecer em CPIs. Por quê? Por mais grave que pareçam as denúncias, por mais grave que pareçam os apontamentos e etc., a gente vai cair nas mãos de gente como o senhor Alexandre de Moraes. Sai o relatório da CPI, ou da CPMI, no caso é CPI, sai o relatório da CPI, vai para a mão da PGR. Para sair cai na mão da PGR, vamos lá. Na mão de quem que vai cair? Com muita sorte vai cair na mão da Lindora, que é linha dura. Caiu na mão do Aras, eu confio? Não. Caiu na mão do Humberto Jacques, eu confio? Não. Eu confio, talvez, se cair na mão da Lindora. Eu duvido que esse tipo de problema, que tanto... vamos lembrar que o Lula no passado, quer dizer, esse pessoal valoriza muito. Esse tipo de problema que tanto afeta a esquerda, vai cair na mão da Lindora. Eu duvido. Vamos lembrar que no passado, seu Lula já tinha ameaçado uma vez, quando ele sobe no palanque, ele fica macho pra caramba, né? Aí ele subiu lá no palanque,
Eu quero ver quando o exército do Stedley sair da rua. Né? Foi ameaçar os outros que o Stedley tinha um exército. O que era? Para as pessoas ficarem com medo do MST? Não tem ninguém com medo de MST nenhum. Tem ninguém com medo de MST nenhum. Tá pegando carona no cavalo de São Jorge, como dizem os cariocas aí, né? Isso é uma gíria carioca. Tu tá pegando carona no cavalo de São Jorge, meu irmão. Lá no Rio de Janeiro eles falam bastante. Quando eu fui lá a última vez, eu ouvi bastante essa gíria. Agora, o seu Moisés Inácio Mula da Silva, né, é um dos padrinhos aí do seu MST. Você acha que ele vai deixar que mais coisas venham à tona, que esse tipo de denúncia vá seguir? Você acha que não vai, você acha que vai cair na mão da Lindora? Vamos dizer que deu muita sorte, caiu na mão da Lindora. A PGR pegou lá, as denúncias caiu na mão da Lindora. Aí ela toca pra frente e cai no Supremo. E aí? Você realmente acredita que o Supremo vai fazer alguma coisa? Ah, tudo bem, aí o Supremo pega, vamos dizer que num dia de muita sorte, caiu na mão do André Mendonça, que eu também não confio 100% não. Gosto do André Mendonça, mas não tem 100% da minha confiança. Caiu na mão do André Mendonça. Tá, muito bem. Aí vamos lá, vai penalizar. Você acha que vai chegar no lugar onde tá faltando dedo? Vai no máximo sobrar pro Stedley. O pessoal olha pra ele e fala assim, ô Stedley, pula da prancha aí, cai pros tubarões. Vai jogar o cara pros tubarões, ele substitui o cara do dia pra noite. Tira ele e bota outro, que nem você troca de camisa depois do banho. Só põe uma camisa pra... joga no cesto aí e pega outra nova. É assim que o comunista faz. Vai acontecer alguma coisa além disso? Não. Não. O movimento vai continuar, no máximo vou arrancar a mão para salvar o corpo, depois bota outra mão no lugar, porque o corpo deles é assim, e a vida continua. Então eu não tenho muita esperança em CPI por causa disso. Eu tenho esperança em outro tipo de ação. Eu boto fé mesmo em outro tipo de ação. Vocês viram a cadeia de eventos que eu enumerei aqui para que possa acontecer alguma coisa na frente. Minha esperança está em outro tipo de ação vindo da direita, que é a ação verdadeiramente política, que é a ocupação de postos-chave, né? Sindicatos, redações de jornal, reitorias de universidades, só para começar. Só para começar. Porque aí sim o pessoal começa a assumir poder. O pessoal fala assim, ou você faz do jeito que eles estão fazendo, ou a negociação tem outros termos. Né? Tem outros termos. Aí sim você começa a falar em poder de verdade. Se o seu Lula resolver que vai parar o Brasil, que vai isso e aquilo, eles fazem. Se eles resolverem que vai ter apagão, eles fazem. Se vai resolver que vai ter greve bancária e ferrar com a vida dos banqueiros, eles fazem. A direita pode fazer alguma coisa dessa? Não, não pode. Não pode. A direita não tem moeda para negociar. Não tem. E agora os juízes do jogo estão a favor deles. E quando eu falo agora, não é que começou agora, não. É que no momento atual, o juiz do jogo está na mão deles. Por isso que eu disse lá no começo, repito agora, né, e permaneço dizendo isso. O Brasil tem jeito sim. O Brasil tem jeito sim. Tem jeito sim, mas precisa fazer a coisa certa. Precisa fazer a coisa certa. E a gente vai seguir aqui porque a gente precisa comentar esse tipo de coisa. Então vai lá, né? Parabéns pela fala aí do deputado. É bom todo mundo ficar sabendo de fato o que está acontecendo. Vamos ver o que é que isso vai dar lá na frente. Mas, sinceramente, eu, Ricardo, não tenho muita esperança, dado o percurso que esse tipo de processo tem. Em primeiro lugar, não é uma coisa que vai ser resolvida agora e que nem vai ter celeridade. Vamos lembrar que o André do Rep, que é muito menos importante do que um Stedley, para a esquerda, muito menos importante, ele, né, o processo dele ficou lá, até o momento em que o ex-ministro, o Marco Aurélio, chegou lá e falou, caducou, o negócio caducou aqui, manda ele para casa dele. Quer dizer, acha que o Stedley vai sofrer alguma coisa? Eu, Ricardo, duvido. E se acontecer, não vai acontecer para o MST, vai acontecer exclusivamente para o Stedley, que é o que geralmente acontece na esquerda. Quando não tem mais como salvar o cara, eles descartam o cara, jogam ele no lixo e falam, sai daqui, que você não tem mais salvação. E a vida deles continua. Então tem que pensar de maneira estratégica e entender o momento da esquerda. Agora, essa daqui não tem como não comentar, tá? A gente precisa trazer isso daqui, né? A gente fala que existe sim um alinhamento. O Moraes fala que é lavagem cerebral. Mas olha aqui na tela. Olha aí na tela.
Faz parte, Moraes, isso aqui faz parte da lavagem cerebral. Repórter demitida da Globo assume cargo de confiança no governo Lula. Quer dizer, a repórter que saiu da Globo, ela era de confiança do Lula. É gente de confiança do Lula, era repórter da Globo. Tá aqui. Demitida da Globo no último mês de abril, após quase 30 anos de emissora e mais 10 de cobertura política. 10 anos de cobertura política em Brasília, nos telejornais da Globo. A jornalista Giovana Teles passou a trabalhar no governo Lula em um cargo de confiança. Um cargo de confiança. Deu para entender? O sujeito que estava há tanto tempo dentro da Globo, 30 anos, 10 anos de cobertura política. Provavelmente, a gente está agora em agosto de 2023, provavelmente ela começou lá nos manifestos de junho, quando teve no Brasil todos aqueles grandes manifestos em 2013, 10 anos atrás, e eu lembro porque eu estava lá. Eu tenho registro, as fotos que eu tirei, os comentários que eu fiz, etc. Tá tudo salvo. E a mulher nessa época estava lá também. Agora, 10 anos de comentário político, é gente de confiança do Lula, estava trabalhando na Globo. Agora, isso é o quê? Isso é lavagem cerebral que o pessoal da direita está fazendo? Ou negar isso é que é lavagem cerebral que não pega? Desde o fim de julho, Giovana passou a trabalhar como assessora de imprensa da Secretaria-Geral da Presidência da República, liderada por Márcio Macedo, um ministro do Palácio, um ministro palaciano do atual presidente da República. Então vai lá, né? Eu nem vou continuar. Isso daqui tem que ser pontuado. Esse tipo de coisa tem que ser dita. Não dá para passar batido. Como que é possível que a pessoa que está lá, né, quer dizer, dentro da Globo, 10 anos de comentário político completando agora, a pessoa chega ali de cobertura política, é de confiança do Lula, e vai dizer que o pessoal daqui sofreu lavagem cerebral? É que a lavagem cerebral da Globo não deu certo, essa que é a verdade. Quem já chegou a atingir, hoje não tem mais, mas já chegou a atingir naquela época, no horário nobre, aquele pico de audiência maluco, que ninguém acreditava. A Globo, como disse o Silvio Santos, já foi um muro intransponível, que não dava para derrotar os caras. Quer dizer, eles detinham 80% da audiência no horário nobre. Por que chama horário nobre? Porque é o horário que está todo mundo em frente à TV, como diria o Chaves, né? Todo mundo ali na frente da TV. Então, aí você vê o seguinte, você fala, pô, os caras estavam falando com o país inteiro. E a mulher que estava falando com o país inteiro, que estava ali diante ali na elaboração do jornal, uma das pessoas que estava ali, é gente de confiança do Lula. Sai da Globo e assume cargo de confiança. Isso tem que ficar marcado nas pessoas. As pessoas precisam entender o que é que está acontecendo no país. Não existe, então, um conluio? É lavagem cerebral, seu Moraes? Isso daqui é coisa da nossa cabeça. O pessoal virou e falou, eles estão imaginando. Isso é imaginação nossa? Ah, vai tomar banho. Que isso? Isso daqui tem que ficar muito bem pontuado. Tá? Esse tipo de coisa não dá mais. Eles fizeram de maneira inteligente, não sei o quê. Agora vamos aqui falar mais uma aqui, que precisa... Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, né? Os defensores da democracia, da série Defensores da Democracia, né? Olha lá, os grandes defensores da democracia, lindos e magníficos, né? Tá aqui mais uma. Eu vou passar essa daqui rápido, que é só para complementar o que eu tô falando. TSE multa jornalista por vídeo que satiriza a fala de Alcolumbre sobre apagão no Amapá, né? O ministro Raul Araújo, do TSE, decidiu aplicar uma multa de 5 mil contra o jornalista e locutor de carro de som do Amapá por divulgarem em suas redes sociais um vídeo que satiriza a fala do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, sobre um apagão que atingiu o estado do Amapá. No vídeo, o senador diz que seu irmão, Josiel Alcolumbre, foi o principal prejudicado pelo apagão no estado durante as eleições municipais de 2020. Josiel acabou derrotado na disputa pela prefeitura de Macapá.
O maior atingido com esse apagão chama-se José Alcolumbre, disse Davi em entrevista à Rádio FM, dia 11 de novembro de 2020. O material satírico de 32 segundos, compartilhado no Facebook, Twitter e grupos de WhatsApp, a fala de Alcolumbre é reproduzida com montagem do senador cuspindo fogo e pilhas de dinheiro caindo do céu. Nosso Amapá merece o melhor, fora Davi, encerra o vídeo. Então, quer dizer, o cara pegou, além de fazer uma piada, expressou a opinião dele. O político, ele não está ali para ficar eternamente, tá? O político brasileiro tem que entender isso, ele não está ali para ficar ali eternamente. Ali não é cargo vitalício, ali não é o lugar dele, que é para ele, que aquilo ali pertence, escreve o nome dele na cadeira ali e deixa ali que ninguém pode sentar nessa cadeira. Não! O poder brasileiro, ele é rotativo. Sai um, entra outro, tem eleições a cada 4 anos, tem eleições a cada 8 anos. Os únicos que têm isso são os ministros do Supremo, que aí também eles se sentem, com esse tipo de coisa, eles se sentem à vontade para fazer o que eles quiserem, né? Então tá aí. Esse pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral, multou um jornalista por um vídeo com uma sátira, por um vídeo com uma piada. Esses são os defensores da série Defensores da Democracia. Sabe quem é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? O senhor Alexandre de Moraes, defensor da democracia, multador de jornalistas, perseguidor de jornalistas por excelência. Está fazendo uma excelente perseguição aos jornalistas, né? E a gente vai seguir aqui. Agora, tem mais uma muito impressionante nesse sentido, tá de hoje ainda, tá aqui, ó. Em defesa da democracia, né, Moraes? A gente tá careca de saber que você tá defendendo mesmo a democracia, hein, bonitão? Olha que legal. Ô, careca ilustrada. STF mantém condenação a jornal por fala de entrevistado. O sujeito foi dar uma entrevista, ele falou, o entrevistado falou, e o jornal é que foi condenado, né? Olha lá. O STF chegou a um impasse para definir uma tese em um caso relacionado com a liberdade de expressão e de imprensa. Os ministros julgam se, em quais casos, um veículo de comunicação pode ser condenado a pagar danos morais quando o entrevistado imputa de forma falsa a prática de um ilícito a alguém. O tema decorre de uma ação de repercussão geral, que pode incidir sobre casos semelhantes. As informações são da Folha de São Paulo. No caso concreto, que provocou a discussão, um pedido de indenização contra o Jornal Diário de Pernambuco por uma entrevista publicada em 1995, o Supremo manteve por 2 votos, por 9-2, uma condenação do STJ contra o veículo. O julgamento começou em 2020 em plenário virtual e foi paralisado 2 vezes por pedidos de vista, mais um tempo para análise. Apesar de ter condenado o jornal, o Supremo não conseguiu firmar uma tese que se aplique em outros casos. Quer dizer, um bando de cara que não sabe o que está fazendo, não sabe a relevância daquilo que está fazendo. Porque o que o Supremo faz, desce para os tribunais até a primeira instância, até o fórumzinho aí da tua prefeitura. A previsão agora é que haja um novo julgamento sem data prevista para que os integrantes da corte entrem em um consenso ou cheguem a uma maioria a respeito da tese relacionada ao tema. O processo que chegou ao Supremo trata da disputa do ex-deputado Ricardo Zaratini, que já morreu, contra o Jornal Diário de Pernambuco. O deputado foi à justiça devido a uma entrevista no qual o delegado Vanderlei, também já falecido, dizia que Zaratini tinha participado do atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em Recife, em 66. Olha, isso daqui não precisa de justiça federal para discutir. Esse tipo de coisa é muito simples. É uma vergonha que tenha chegado no Supremo e é uma vergonha que o Supremo esteja tanto tempo, o Supremo esteja tanto tempo para decidir esse tipo de coisa. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, esse caso aqui é a coisa mais simples do mundo. Qualquer bobo resolve isso daqui em 2 minutos. Do que é que se trata isso? Isso daqui se trata do seguinte. Você pega um veículo que falou uma abobrinha, falou uma coisa que você não gostou, falou uma coisa que me feriu, subjetivo, nossa, me senti mal com aquilo. É injúria.
falou alguma coisa que me feriu objetivamente, é difamação, né? Poxa, o sujeito falou que eu, Ricardo, tenho o costume de sei lá, enfiar o dedo no nariz. Não gostei disso daqui, é difamatório. Eu vou sofrer as consequências disso. Tá bom, é difamação. Ah, me atribuiu um crime. Falou que eu, Ricardo, é que fui o cara que roubou isso e aquilo. Botou meu nome na conta de um crime. Bom, muito bem, aí é calúnia. Calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra. Ah, mas o cara falou, o jornal não teve culpa, que o cara falou o que ele quis, o delegado lá falou o que ele quis. O cara não gostou, ele já tem isso previsto na lei. Você manda lá, direito de resposta. O veículo tem que conceder o mesmo tanto de tempo e a mesma relevância para o cara que ele deu para o outro. Se ele botou o outro em horário nobre falando aquilo, ele tem que botar o primeiro sujeito em horário nobre falando aquilo também. Ah, se o cara teve 10 minutos, o cara que está pedindo direito de resposta tem também direito a 10 minutos igual o outro. Agora, não adianta esse tipo de coisa acontecer e a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. O Supremo não sabe o que decidir. Ah, para além disso, existe uma série de figuras penais que se aplica sim ao jornalismo. Apologia ao crime, que nem o pessoal que apoiou a facada do Bolsonaro, isso daí é crime. De apologia ao crime. Nem incitação ao crime. Nenhum deles nunca foi acusado, nunca foi. Isso daí é crime. Isso daí é crime. Incitação ao crime é crime. Né? Ou o sujeito pegar e fazer o danos morais, que ele falar alguma coisa que ultrapassa o limite da difamação e prejudica os negócios da pessoa. O cara tem prejuízos financeiros ou prejuízos em outras áreas da vida. As pessoas passam a ver ele mal e ele sai muito prejudicado. Sei lá, acaba o casamento do cara, ele perde o emprego, ele perde o negócio, ele perde um contrato ou coisa do tipo, não importa. Esse tipo de coisa chama-se danos morais. Isso daí da indenização pesada. Então tudo isso daí já está previsto nas leis. Não tem o que o Supremo tanto discutir. Inclusive, fora do país, eu vou trazer isso daqui aqui para a gente conversar, se discute, no exterior se discute hoje com muita seriedade a relativização da figura pública. A pessoa que é figura pública, ela não goza dos mesmos direitos que o cidadão José, que não se colocou. Ele não é figura pública. O cara tá ali trabalhando, não sei o quê, fazendo a atividade dele, vai a uma emissora que quer caçar assunto, vai lá e fala mal do cara, acaba com a vida dele e fica por isso mesmo. Esse cara aí é vítima. Agora, o cara que é figura pública, ele sabe que ele participa do debate democrático, o debate público. O debate público não é o debate acadêmico, não é o debate ecumênico, não é o debate das outras esferas. Não é o debate técnico, é a voz do povo, é o debate público, é a voz do povo. É o que o povo pensa, ele tem toda a liberdade de falar, queira Moraes ou não. Ah, o que os outros, quando falam que ele não gosta, é lavagem cerebral. Tá pensando que é quem, nego? Tá pensando que é quem? Olha, eu tô pra ver uma coisa igual a essa, né? Agora, que eu falei esses dias atrás, tenho dito aqui nos meus cálculos, nas minhas previsões, e olha mais um indício. Lembra que eu falei que o PT ia abandonar o Moraes cedo ou tarde? Porque a fatura das decisões do Moraes ia ser cobrada da legenda nas eleições e que isso ia pesar. Olha o que o Roverano está falando aqui, fala se eu não estou errado. Olha aqui, ó, presta atenção nessa notícia e olha a profundidade dela. Zanin manda soltar blogueira presa em Maceió. Juiz havia prendido com base em jurisprudência de Alexandre de Moraes. Eu precisava muito comentar esse caso para vocês entenderem. O Moraes soltou uma decisão, a decisão dele gerou uma jurisprudência. Quer dizer, uma coisa que outro juiz pode falar, ó, aquele juiz lá já fez, eu posso fazer também, tá? Então, faz do jeito que o outro juiz já fez. A Escola Moraes de direito tirado da privada, né? Tá aqui. O juiz pegou e prendeu uma blogueira, na verdade uma jornalista, idosa inclusive, e aí o Zanin mandou soltar. Presta atenção no que está acontecendo, não é que o Zanin é bonzinho não. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó.
Ministro Zanin determinou a substituição da prisão preventiva da blogueira pela proibição de utilizar a internet. Ah lá, se o sujeito é bonzinho. Não é. A influencer presa em julho é acusada da prática de crimes de calúnia, difamação e injúria. Para começo de papo, calúnia, injúria e difamação são chamados crimes contra a honra. Crime contra a honra é crime de menor potencial ofensivo. Sendo crime de menor potencial ofensivo, não dá cadeia. Tá? E a mulher tá presa. Tá lá, ó, né? Esses são os defensores da democracia, tá? Tá aí, ó. Esses são os defensores da democracia. Tá a grande democracia que eles estão defendendo. Na decisão, Zanin acolheu o parecer da PGR, segundo o qual o decreto de prisão preventiva não indicou concretamente que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Conforme o parecer, a restrição ao direito de acesso à internet e a medida é adequada às circunstâncias concretas do caso, impedindo que a acusada cometa novos crimes, chamada censura prévia, né? O parecer aponta também que a blogueira é idosa, tem 73 anos. 73 anos. E o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Ou seja, crime de menor potencial ofensivo e não dá cadeia. O ministro destacou ainda que o juízo de origem, caso julgue necessário, pode fixar outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Muito bem, então tá aqui, né? Por que isso está acontecendo? Vamos falar o porquê que isso está acontecendo. Na minha leitura, eu, Ricardo Rovera, entendo que é o seguinte, o Zanin foi colocado no Supremo, numa espécie de negociação deles lá, para fazer o seguinte papel. Esvaziar o Moraes. Ô Moraes, você já foi longe demais, vamos botar um outro careca no teu lugar aí, que você já está mais queimado. Olha, você está mais queimado que rosca de socialista. Você já tá bem feito o negócio. Não dá para salvar a tua imagem. A gente vai esvaziar. Não, o Zanin é o menino do Lula, ficou conhecido por isso, e agora ele passa a desfazer o trabalho do Moraes, né? E desfazer as bobagens do Moraes e distanciar a imagem do Moraes da imagem do Lula. Fica assim, ó, companheiro, a minha imagem vai lá na frente e a imagem do Moraes fica aqui atrás, sem cabelo nenhum na cabeça. Então, quer dizer, pra mim que o Zanin tá fazendo esse papel, ok? Ele vai se distanciando da imagem do Moraes de maneira silenciosa, mas crescente, até que chega o ponto de ruptura. E esse processo não é demorado. Por quê? Porque o seu Lula vai ter pressa, o PT vai ter pressa para as eleições de 24. Eles não podem colocar tudo a perder e não podem ficar atrelados à imagem do Moraes. A fatura vem vindo. O que eles vão fazer agora, na minha opinião, se os meus cálculos estiverem corretos, é isolar o Moraes. Fala, Moraes, agora que você já fez tudo que te... Missão dada e missão cumprida. Né? Que o corregedor passou lá, o Benedito Gonçalves, passou lá na orelha dele. Missão dada, missão cumprida. Esse tipo de coisa, o Moraes está pensando que essa fatura vai vir para os outros e todo mundo vai pagar junto. Não, vai pagar sozinho. Vai pagar sozinho. Vão te largar sozinho. Esta é a minha leitura. Posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas, dificilmente, aqui no bunker a gente fala as coisas antes, calcula, mostra os indícios, fala, a coisa está indo nessa tendência, nessa direção, e lá na frente acontece. Lá na frente acontece. Na minha leitura, o PT não vai querer pagar a fatura das brincadeiras, das maluquices do imperador Moraes. Eles vão largar o Moraes sozinho. Falam, não, a gente é Zanin. O Zanin vai se comportar igual aquele personagem do Gollum, né, do Senhor dos Anéis. My precious, meu precioso anel de juiz. Tá aqui, meu precioso. Vai ficar ali. Vai olhar e falar assim, ó, beleza. Isolar o seu Moraes do outro lado, ele que pague a conta. Fala, não, o PT não tem nada a ver com o Moraes, não. Você que se dane. E ele vai se ver sozinho em papos de aranha. Por quê?
Porque não tem como salvar mais a imagem dele. A imagem pública dele já foi faz tempo. Isso daqui não é o que o jornalista diz. Isso são as ações dele. São as ações dele. Se ele tivesse apreço pela democracia, ele nunca, na vida dele, teria violado o sistema acusatório. Um dia eu vou falar sobre isso, né? Que existiam dois tipos de sistema. O sistema inquisitório e o sistema acusatório. Você rompe, o sistema inquisitório tinha uma característica, o acusatório tinha outro. No sistema acusatório, que é o que a gente tem hoje, o réu, ele tem direitos e deve ser respeitados. Entre outras coisas, eu vou falar disso daqui com calma, com tranquilidade, tudo, o grande problema que foi para o país, o inquérito 4781. E nunca houve respeito, jamais. O Moraes não era nem para estar lá. Não era para estar lá, tenho dito. Não é digno de ocupar o Supremo. Não é digno de ser juiz de primeira instância. Desculpa, eu estou falando a verdade. Não, violou o sistema acusatório para agradar os outros, achando que é o super-herói da democracia. Que ele vai salvar o planeta, que é alguma espécie de herói. É o que? Herói dos bandidos, tá brincando. Bom, o papo é o seguinte, a gente falou o que tinha que falar, o bunker é assim, a gente fala mesmo, tá certo? Pessoal, obrigado por tudo, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar sempre junto com a gente. Hoje a gente se estendeu um pouco a mais, mas foi necessário para fazer uma análise mais completa aqui e dizer tudo o que tinha que dizer. Põe na cabeça, o Brasil tem jeito? Sim, o Brasil tem jeito, o Brasil tem muito jeito. E está nas mãos da gente, está na mão dos brasileiros. O que os brasileiros precisam fazer para virar esse jogo? Os brasileiros precisam se organizar, ok? Fazer os seus grupos e ir atrás das estratégias políticas de verdade. Eu estou aqui elaborando já faz um tempo um curso sobre estratégia, né, e sobretudo estratégia política, que é a minha área de conhecimento. Uma série de livros, uma série de instruções, uma série de exemplos, uma série de fatos históricos que demonstram as relações de causa e efeito. Você faz aqui, acontece ali. Você aperta o interruptor aqui, a luz acende ali. Você faz isso aqui, acontece aquela coisa lá. Você estimula aqui, reage lá. E esse tipo de coisa as pessoas precisam ter conhecimento. Esse tipo de conhecimento precisa ser organizado. Mas para esse tipo de coisa acontecer é necessário um estudo mais profundo, né? Pessoal, eu estou me propondo a fazer isso, mas é um tipo de conteúdo que leva bastante tempo para ser feito e não pode ser feito por qualquer um. Tem que ser alguém que tem compromisso, que tem paixão por isso. Nesse caso, este que vos fala. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Ricardo Roverão, um beijo no seu coração. Quer ficar junto com a gente, sempre se manter bem informado? Entra aqui, ó, @jornalbunker, né? É o nosso Telegram, nosso canal no Telegram. Quer ajudar o nosso trabalho, quer contribuir com o nosso trabalho, a gente vai continuar falando isso daqui. Se quiser aprender, prende. Tô nem aí. Ó, tô cantando aquela música da Tânia Mara lá. Tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Né? Isso com relação ao pessoal da esquerda, isso com relação aos lacaios do judiciário e etc. Tô nem aí. Tenho dito, tá bom? Mas para você que tá aí, eu tô aqui também. Você tá aí, eu tô aqui, a gente tá junto. Coraçãozinho. Pessoal, um beijão no seu coração. Obrigado pela sua companhia. Logo, logo a gente tá resolvendo a questão que tá acontecendo aqui na região e a gente vai estar de volta ao vivo. Tá bom? Esses dias aqui a gente tá gravando o programa, mas já a gente tá de volta ao vivo. Um beijo no seu coração e a gente volta amanhã com mais uma edição da tarde aqui no Bunker. Fui! Obrigado a Deus em primeiro lugar, sempre.